noite, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um convite inusitado para mim. A pastora Cláudia estaria pregando hoje de manhã, estaria pregando hoje à noite, e ela ficou afônica e me pediu para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, como a gente sabe que no reino de Deus e para Deus nada é por acaso, então eu glorifico a Deus por estar aqui e sei que grandes coisas o Senhor fará aqui nessa noite, não por minha causa, com certeza não, mas porque Ele é misericordioso. E eu estava essa semana fazendo meu devocional e estava lendo todo o Sermão do Monte. Dei uma passada no Sermão do Monte. E até quando a pastora Cláudia me falou de manhã, eu pensei, poxa, que palavra que eu poderia levar à noite? E o Sermão do Monte, embora não tenha aparentemente nada a ver com o que eu vou falar, ele me trouxe uma confirmação. Porque estudando o sermão, ali o Sermão do Monte é um ensinamento de Jesus para aquele povo, dizendo de como o cidadão do reino dos céus deveria se comportar. Você é cidadão do reino dos céus? Você tem convicção disso? Então ali está um mapeamento de como você deve se comportar sendo esse cidadão. Você vai encontrar no Sermão do Monte, que está em Mateus, de 5 a 7, você vai encontrar várias ordenanças, várias coisas que o Senhor Jesus estava ensinando. Você tem no início as bem-aventuranças, né? Como você ser mais do que feliz. Você vai ter ali um ensinamento de como orar, de como jejuar, de como ser o sal da terra, de como ser luz do mundo, de como você tem aquele pedaço que Jesus ensina, pedir, dar-se-vos-á. São vários ensinamentos que Jesus vai trazendo ali no Sermão do Monte. E no final do sermão, que está lá no capítulo 7, está escrito no versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, agora imagine esse cidadão do reino dos céus que coloca tudo em prática, que está no Sermão do Monte. Imagine essa pessoa. Essa pessoa, porque somos humanos. Esse sermão não foi falado para anjos, não foi falado para nenhuma pessoa de outro planeta, foi falado para seres humanos. Colocar o Sermão do Monte em prática talvez trouxesse à nossa humanidade um certo orgulho, né? Eu jejuo, eu oro, eu dou oferta. E aí a gente começa a entender alguns tópicos que Jesus fala dentro do próprio sermão. Que Jesus, meio que na metade do Sermão do Monte, ele para e vai no capítulo 7:1, ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém reparas na trave que está no teu próprio. Jesus meio que dá uma pausa ali naquele monte de ensinamentos e ele fala, olha, vocês são pessoas que têm um potencial de serem maravilhosas, de estarem com a verdadeira mensagem do reino de Deus. E essa mensagem, se vocês colocarem em prática, pode fazer com que vocês se sintam meio que perfeitos. Então, vocês querem mudar o mundo, assim como se vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês querem mudar esse mundo sem se sentirem essas pessoas tão perfeitas e maravilhosas, humanamente falando, pelo orgulho? Vocês querem? Então, façam um círculo e mudem dentro do círculo. Estejam dentro do círculo e mudem a si mesmo. Não tente mudar o teu irmão que está do lado de fora do círculo, mas comece sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo, mudando a si mesmo. E eu achei assim muito interessante, porque tem a ver com o que eu pensei em falar, né? Se nós somos cidadãos do reino dos céus, se estamos atentos a todos esses ensinamentos do Senhor Jesus, e se Ele nos diz que para colocarmos em prática e sermos eficazes nesses mandamentos que Ele nos deixou, nós devemos procurar
mudar a partir de nós mesmos e não levar uma mensagem que não é praticada ao outro, você precisa aprender a se conhecer. Quem é você? Quem é você, cidadão do reino dos céus? A gente estuda, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a formação do ser humano, você vai perceber o quê? Que o ser humano, ele é tricotômico. O que é isso? Ele é constituído de espírito, de alma e de corpo. Com a queda do homem no Éden, essas 3 dimensões foram afetadas com a queda do homem. A dimensão do espírito, do corpo e da alma. Quando Jesus ele fez o sacrifício de nos resgatar, né, através da cruz, a dimensão do espírito, ela foi resgatada com esse ato da cruz. Então, à medida que você aceitou a Jesus Cristo, o seu espírito já está contemplado, já está curado. Ou seja, o espírito ele foi curado no passado. A Bíblia diz que no futuro o nosso corpo será glorificado. Então, a cura total do corpo será feita no futuro. Porque aquele corpo que até mesmo o Senhor Jesus cura hoje, um dia vai morrer. Então, o corpo ele será curado no futuro. O espírito foi curado no passado. E a nossa alma? A nossa alma é para ser curada no presente. Estamos aqui, várias almas ambulantes, com vários problemas de alma, para que o Senhor possa curar aqui, no presente. E é disso que nós vamos falar um pouco. Eu queria que você abrisse em Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que amou a si mesmo e se entregou por mim. Esse tema, ele é muito complexo em alguns momentos. Por quê? Porque olhar para si mesmo é você contemplar virtudes, é você saber que você é uma pessoa extremamente especial, mas é também você reconhecer algumas fraquezas. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer fraquezas em si mesmos. E é isso que eu gostaria de instigar um pouco em você. Quem é você? Quais são as suas virtudes? Quais são as suas fraquezas? E uma coisa que eu pensei, essa semana eu caí na mesma tentação. Quem gostaria de emagrecer? Pelo menos 1 quilo. Todo mundo, né? E eu caí na mesma tentação porque eu também preciso. E eu entrei num site, assim, como emagrecer 15 quilos rapidamente. Apareceu assim site de emagrecedor, apareceu site de dieta, tinha um que falava até perca 15 quilos em 1 mês. Eu falei assim, engraçado, né, que eu estou cansada de saber que é a história da carochinha, mas eu ainda parei lá para olhar e pensar, será? Tinha uns que tinham uns remédios assim doidos, e você fica, né? Você fica pensando, será? Você sabe que não é verdade, mas sempre dá essa tentação. Assim é com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Nós estamos aqui dia após dia na igreja, ouvindo os pastores falarem, nos ensinarem. E a gente, em algum momento, a gente pensa que é alguma fórmula mágica que te faz assim totalmente transformado e convertido. Assim como você quer emagrecer de um dia para o outro, você quer fazer algo na vida espiritual que seja um passe de mágica. E não é assim. Por quê? Porque nós temos fraquezas que vão sempre nos acompanhar. E quais são elas? Vamos lá. A palavra de Deus que diz que estamos em processo de transformação. Você se tornou uma nova criatura em Cristo. O seu problema do espírito, então, já foi resolvido. Mas isso não faz de você uma pessoa perfeita. Assim como nós somos divididos em corpo, alma e espírito,
nós também temos a nossa alma dividida em algumas partes, que são elas: temperamento, caráter e personalidade. Você sabe o que é isso? Olha, tudo que eu estou falando diz respeito de você, é a composição do que você é. Nós somos assim, nós deixamos por onde nós passamos semente daquilo que nós somos. E tudo que diz respeito à nossa alma, à nossa personalidade, ao nosso caráter, é o que as pessoas vão vendo e tomando como rastro da nossa passagem, da nossa caminhada. Então, o que seria a personalidade? A personalidade é a sua identidade em relação ao que as pessoas pensam de você. Ou seja, personalidade é o que eu vejo de você. Sabe aquela pessoa que você olha, que você vê de vez em quando aqui na igreja, você vê sempre na igreja, você fala, fulano é extrovertido, fulano, ele é gentil à beça, ele é muito simpático, então ele é meio grosso. É aquela característica que você identifica imediatamente. Muitas vezes a nossa personalidade pode ser maquiada. Às vezes a pessoa tem uma personalidade gentil exteriormente, mas dentro de casa ele não é tão gentil. Isso pode acontecer e muito. Então a personalidade é o que nós identificamos imediatamente de uma pessoa. O temperamento já são qualidades que nascem com a gente. É genético. A mistura do temperamento do seu pai com a mistura do temperamento da sua mãe vai criar o seu temperamento. O seu temperamento não muda. Ele vai te acompanhar por toda a sua vida. E ele também é formado de pontos fracos e de pontos fortes. E quais seriam eles? Hipócrates, para quem gosta aí de dados, Hipócrates foi o que concebeu essa teoria dos temperamentos. Hoje, alguns psicólogos utilizam outras nomenclaturas para falar da mesma coisa. Mas certeza é que o ser humano é dividido em algumas características de comportamentos parecidos. Então, por isso que eles podem ser classificados em algumas nomenclaturas. E qual seria a nomenclatura mais utilizada? Seria o sanguíneo, já ouviram falar? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Como é que seria essa divisão? Talvez você identifique alguém aqui que está do teu lado, ou que você tenha muito convívio aqui na igreja, em casa. O sanguíneo é aquele cara extremamente amigável, falante, comunicativo, uma boa companhia, sociável, expressivo. Está pensando em alguém aí? Já estou vendo gente catucando. Gente, aquela pessoa otimista que fala, não, pastor Antônio, vai dar certo, vamos lá, é para fazer, vamos fazer então amanhã, pastor, é amanhã, não espera um mês não. É aquela pessoa emotiva, cordial, extrovertida, ela domina a conversa, onde ele chega ele domina, ele fala e ri alto. Por outro lado, esse mesmo cara gentil, falante, comunicativo, é indisciplinado, ele não é pontual, no ensaio do louvor aqui, ele sempre chega 40 minutos depois, ele é egocêntrico, improdutivo, exagerado, emocionalmente instável, impulsivo, desassossegado e com dificuldades de concentração. Esse é o sanguíneo. Nós temos o colérico também. Vai tentando se achar em algum deles. Nós temos o colérico. O colérico é aquele de vontade forte. Nada tira da cabeça dele o que ele meteu na cabeça para fazer. Ele é rápido, ele é prático, independente, de opiniões fortes, toma decisão facilmente, é visionário, produtivo, decidido, otimista, líder, autoconfiante, constante, comunicativo, disciplinado. É aquela pessoa que quando entra no ministério ali, em algum ministério, é difícil tirar ele. Mas, por outro lado, ele é muito mais voltado para atividades e para objetos do que para pessoas. É aquela pessoa que magoa facilmente o outro com as suas palavras. Ele é dominador, autossuficiente, agressivo, mal-humorado, muitas vezes antipático, sarcástico, insensível, cruel, ira-se facilmente, vingativo e frio. Estou com medo. E eu conheço alguns coléricos. Olha, colérico é difícil. Melancólico. O melancólico já é aquele cara talentoso, analítico,
que ama as artes, habilidoso, autodisciplinado, disposto a sacrificar-se, sensível. Geralmente um colérico, não estou falando que vocês são não, mas geralmente, o melancólico. Geralmente o melancólico é o músico que vem tocar no feriado, é sensível, amigo fiel, gosta de ficar fora de cena, perfeccionista, criativo, idealista. Por outro lado, ele é autocentralizador, ofende-se facilmente, muito desconfiado, guarda ressentimento, mal-humorado, crítico, indeciso, pessimista, introvertido e não social. Fleumático. Estamos aí, tá tentando filtrar? Eu estou falando rápido, mas não sei se você está conseguindo filtrar alguma coisa. O fleumático é aquele cara calmo, quieto, digno de confiança. O mundo está caindo e ele está lá, não é nem com ele. Diplomata, eficiente, organizado, prático, cheio de humor, condescendente, trabalha sob pressão. Por outro lado, o fleumático é procrastinador, pessimista, introvertido, egoísta e algumas outras coisas também o fleumático é. Agora, por que a gente está falando sobre isso? Porque você tem que ter uma noção seguinte: o temperamento, você nasce com ele, certo? Junto com esse temperamento que nasceu com você, vai vir virtudes, essas virtudes aí do cara simpático, muito criativo, isso vai vir, isso é bom, olha, isso vai fazer com que seja uma marca na sua vida, seja profissionalmente, seja socialmente. Por outro lado, os pontos fracos, as fraquezas do temperamento também vão te acompanhar para o resto da vida. E é extremamente importante que você as reconheça, que você seja sincero com você. Olha, eu sou uma pessoa que me iro facilmente. Por quê? Porque isso é uma marca do meu temperamento e eu preciso reconhecer isso e saber disso. Eu preciso saber que eu sou uma pessoa egoísta. E às vezes eu acuso o outro. Não, fulano, toda hora ele me pede isso, é um explorador. Você tem que reconhecer que, de repente, isso não é uma atitude externa, mas isso é uma coisa que vem de você. Então, é muito importante que você saia daqui sabendo que você pertence a um temperamento. E que você tem pontos fortes. E que você tem pontos fracos também, que vêm com ele. E que vão te acompanhar para o resto da vida. Seja tendo você aceitado a Cristo ou não, eles vão te acompanhar para o resto da vida. Então, o que a gente faz com isso? Mas antes de falar do que a gente faz, eu quero falar sobre o caráter. Então, falamos da personalidade. Personalidade que é o que nós identificamos externamente de uma pessoa. O temperamento, que é a composição que nasce com a gente. E o caráter, o que seria o caráter? O caráter é a junção desse temperamento que nasce com aquilo que você aprende desde criança, com o meio que você vive. Não fala assim, fulano nasceu naquela família, vai ser um mau caráter. Então, é a combinação daquilo que você nasceu com o meio que você vive, com as experiências que você vive e com o treinamento que você se dá. As atitudes repetidas da sua vida vão formando o seu caráter. O caráter está instalado na alma. A Bíblia refere-se ao caráter chamando-o de homem oculto do coração. É o resultado, como eu falei, do nosso temperamento natural com o treinamento que recebemos. O caráter, assim como o temperamento, tem virtudes e fraquezas. Diferentemente do temperamento, as fraquezas do caráter não nascem conosco. Elas são escolhas, são atitudes repetidas no dia a dia, que vão pouco a pouco inundando a nossa alma e assim moldando o caráter para o bem ou para o mal. A fraqueza do caráter diz respeito ao pecado dentro de nós. É o que a Bíblia chama de homem carnal. Quando somos dominados pelo homem carnal que há em nós, nossas atitudes diárias darão vazão às fraquezas de caráter. E você quer saber quais são as fraquezas de caráter? Eu acho curioso que, quando eu trouxe essa palavra lá para as mulheres em piedade,
na parte do temperamento, elas estavam assim, rindo, sou eu, colega, não sei o quê. Quando aí chega na parte da fraqueza do caráter, todo mundo fica assim, meio quieto, meio reflexivo. Mas onde que estão as fraquezas de caráter? Tiago 1 vai dizer que 1,14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Apesar de termos aceito a Cristo, já sermos novas criaturas, nós ainda estamos pouco a pouco caminhando para a perfeição. Ainda não chegamos lá. É o que eu falei, né? O espírito, ele já foi resgatado, o nosso corpo todo foi resgatado, mas o problema do espírito já foi sanado. O problema do corpo ainda será no futuro, mas a alma é para ser curada agora. Através de quê? Da santificação e de andar em espírito. Por isso que Jesus fala em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. Já foi contemplado aí. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quanto às fraquezas humanas, existem vários tipos de fraquezas. Existem fraquezas emocionais, existem fraquezas morais, existem fraquezas existenciais e espirituais. Você quer ver uma fraqueza emocional? Que está nessa atitude repetitiva ou na atitude do meio. Juízes 6 vai contar a história de quem? De Gideão. Gideão tinha uma fraqueza emocional muito grande. Ele até fala, né? Ele descreve para o Senhor, né? Que veio de uma família sem prestígio, sem posses. E naquela época, realmente, o povo de Deus, ele estava sendo perseguido pelos midianitas. Era um tempo de humilhação e de escassez. E tudo isso fazia com que Gideão se enxergasse menor do que ele realmente era. Gideão tinha um sentimento de inferioridade muito grande, de baixa autoestima. Isso é uma fraqueza instalada em você, na sua alma. Você precisa reconhecer que essa fraqueza é algo que não pertence a você. Isso daí pode ser modificado, porque é uma fraqueza de um meio, de uma repetição. É diferente da fraqueza do temperamento, que você já nasce com ela e daqui a pouco nós vamos falar sobre ela melhor. Então, essa fraqueza de Gideão era uma fraqueza emocional, que o meio produzia para ele. E nós podemos apresentar esse tipo de fraqueza e nos deixarmos abater por essa fraqueza. Mas aí, o que aconteceu com Gideão? Gideão acreditou na palavra do Senhor, que dizia exatamente o contrário do que ele achava sobre si mesmo. Gideão, você é forte, você é valente, você é valoroso. E ele foi... o juiz que libertou o Gideão, o povo de Israel naquela época, né, dos midianitas. Talvez você tenha uma fraqueza moral. Talvez ninguém saiba, porque geralmente a fraqueza moral ninguém sabe. Porém, no fundo do seu íntimo, surgem pensamentos que são frequentes. Geralmente a fraqueza moral começa dessa forma. Pensamentos frequentes que surgem na sua cabeça, que vão gerar desejos, que vão culminar, provavelmente, se você não cortar isso, em ações pecaminosas. Isso é a fraqueza moral. E onde é que está descrita a fraqueza moral? Paulo descreve alguma delas. Eu queria que você abrisse 1 Coríntios 6:9. 1 Coríntios 6:9. Vai citar alguma das fraquezas morais. Diz lá: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso daí diz respeito a fraquezas morais. E é por isso que é muito importante, às vezes, quando você ouve de púlpito, para você tomar cuidado com o que você vê,
né? Que a gente canta, eu não sei se canta aqui na escolinha das crianças. Cuidado, olhinho no que vê. E a gente pensa que é uma bobagem, mas é verdade. Porque a fraqueza moral, ela começa muito disfarçada, muito inocentemente. Ela começa com pensamentos gerados na tua mente que provavelmente vão ser alimentados pelo que você viu, pelo que você ouviu e que você não cortou. E aquilo vai gerar pensamentos, desejos e ações. E Paulo está falando ali de todas essas fraquezas morais, algumas delas que são abominações aos olhos do Senhor. Paulo fala de uma fraqueza existencial que ele mesmo sentia. Em Romanos 7,19, ele fala que porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. É aquela fraqueza existencial. Mas eu não queria te desanimar essa noite. A gente está falando que você tem fragilidades, que você tem fraquezas, que você provavelmente, todos nós temos uma fraqueza moral que a gente esconde e coloca debaixo do tapete. Todos nós temos. Mas hoje, essa noite, o Espírito de Deus está aqui através de mim falando que você precisa se conhecer. Como no Sermão do Monte, eu falei no início, como no Sermão do Monte, Jesus falou, não julgueis. Se você acha que o teu irmão tem um cisco, tira a trave do seu primeiro. Ele está falando, olha, querido, para você ser sal da terra, para você ser luz do mundo, você precisa começar mudando a si mesmo. Você precisa começar reconhecendo quem você é. Nós estamos em guerra, isso com certeza estamos. E existe até um livro, eu acho que é A Arte da Guerra, que fala que o primeiro passo de você vencer uma guerra é você conhecer seu inimigo. Você não pode vencer uma guerra sem conhecer. Você não pode vencer o homem carnal que existe em você se você não reconhecer como esse homem carnal está cercando o homem espiritual. Não tem como. E como a gente consegue neutralizar as nossas fraquezas? Agora eu cheguei no ponto. Eu falei que o seu temperamento nasce com você, virtudes e fraquezas nascem com você. Então você está... Poxa, Renato, você está falando que eu não vou me livrar delas para o resto da vida, das fraquezas do temperamento? Do temperamento você não vai se livrar, mas você aprende a neutralizar. Se você é uma pessoa tímida, ou se você é uma pessoa egoísta, isso tendo uma marca do seu temperamento, o seu temperamento não muda, isso naturalmente não vai mudar. Mas você pode neutralizar. Como? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único antídoto, ou é a única forma que todos esses pontos fracos, essas fraquezas, sejam elas de temperamento ou sejam elas de caráter, é a única forma que nós podemos ter uma vida equilibrada. Diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Guarda essa palavra, guarda esse versículo aí na sua Bíblia, anota em algum lugar, medita nele, porque a palavra de Deus, ela tem realmente esse poder. Só a palavra de Deus entra no nosso consciente, no nosso subconsciente, orientando e fortificando nossos passos. Só a palavra de Deus consegue entrar no mais íntimo do nosso eu, aquele pedaço onde ninguém entra, onde ninguém toca. A palavra de Deus, ela entra transformando. Através de quê? Através da fé que vem pelo ouvir. Ouvir é essa palavra. O nosso eu, por causa do pecado, não presta. A gente tem que chegar nessa conclusão. Só o que pode mudar a nossa natureza pecaminosa e nossas tendências, porque todos nós temos uma tendência, é a palavra de Deus. Mas como eu faço para que essa palavra que eu leio, que se eu ler simplesmente é algo vazio, o que faz com que ela tenha um poder sobrenatural sobre mim?
É o que Paulo fala em Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito. Através desse poder do Espírito, essa palavra, essa letra, essa simples letra ganha um poder sobrenatural. E ela consegue atingir nos pedaços da minha alma onde eu não consigo. Agora você me pergunta, poxa, eu já aceitei a Jesus, automaticamente o Espírito de Deus entrou em mim, mas eu ainda consigo manifestar essas fraquezas? Como assim? Mas em Gálatas 5:22 vai te mostrar quais são as armas que você vai ter no seu dia a dia para que isso seja concretizado na prática. Através de quê? Do fruto do Espírito. Você tem o fruto, você tem dentro de você o Espírito que manifesta esses frutos. Eu aprendi desde criança uma coisa que eu achei muito legal para a minha vida, que a gente sempre tem a tendência de falar os frutos do Espírito, né? Mas é o fruto. Por quê? Porque o fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina. É um fruto só, com vários gomos. Então, recebendo o Espírito de Deus, você já tem a capacidade de ter ali a manifestação do quê? Da alegria, do amor, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades do Espírito Santo. A Bíblia, em Juízes 17, ela vai falar uma coisa que tem muito a ver, depois de ouvir tudo isso que nós estamos ouvindo, e através do fruto do Espírito, de se encher no Espírito. Tudo bem, eu ouvi, Renata, mas e aí? Como é que isso se dá no dia a dia? Juízes 17 vai contar a história de um levita. Eu gosto muito dessa história. Que dizem os historiadores que ele era neto de Moisés. Ele era do clã de Israel. Mas, de repente, esse levita, saturado com a rotina do templo, ele se cansou. Ele se cansou de ir no feriado no templo, de ficar lá fazendo as coisas, ele se cansou. E ele saiu à procura de comodidade. A Bíblia fala isso, que ele saiu à procura de comodidade. E andando pelo caminho, ele encontra um homem idólatra, chamado Mica. E Mica faz uma proposta para ele. Olha, eu tenho aqui um templozinho, fica aqui na minha casa, você vai ser meu sacerdote pessoal, eu ainda vou te pagar um bom salário, fica aqui comigo. O levita deve ter pensado, poxa, já olhei ali o templo, tem vários deuses, tem imagens, mas, poxa, ele vai me dar comodidade, ele vai me dar um salário. E esse levita que foi ensinado no caminho correto, por causa da acomodação, ele se rende a algo errado. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que muitos de nós estamos como esse levita. Nós estamos nos rendendo à acomodação do dia a dia. E é aquilo que eu falei no início. Quem de nós gostaria de emagrecer 1 quilo? Aí todo mundo, você sabe como emagrecer? Todo mundo sabe. E é a mesma coisa na nossa vida espiritual. A gente sabe a forma de ficar mais forte em Deus. Eu não vim falar nada aqui que seja uma revelação bombástica, não é. Por quê? Porque através da disciplina, através das disciplinas espirituais, quais são as disciplinas espirituais? A oração, o jejum, leitura da palavra, comunhão. E vocês sabem as disciplinas espirituais. Através dessa disciplina, através de não se negar, não se deixar levar pela acomodação do dia a dia, nós conseguiremos chegar a esse encher do Espírito. Se você se disciplina um dia após dia, seja acordar um pouquinho mais cedo, ler a palavra, orar um pouco. Gente, acordar um pouco mais cedo antes de ir para o trabalho é um sacrifício grande. Mas os benefícios espirituais para isso valem muito mais o sacrifício. Então, como neutralizar fraquezas que vão te acompanhar para o resto da vida? Se enchendo do Espírito de Deus. E eu gostaria agora de orar um pouco com você, de trazer esse momento para que nós sejamos sinceros. Porque nós ouvimos aqui, teoricamente, poxa, eu tenho uma personalidade, eu tenho um temperamento, já sei que o temperamento ele vem com
fraquezas e virtudes, que eu nasci com ele e que eles não vão mudar. Eu já aprendi que o caráter são atitudes repetitivas e que eu preciso ficar atento ao que tem se tornado o meu caráter. Eu tenho que ficar atento se o meu caráter tem manifestado fraquezas morais, se o meu caráter tem manifestado outros tipos de fraqueza. Eu já tenho aprendido que, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, eu consigo neutralizar, eu não consigo tirar de mim, mas eu consigo neutralizar fraquezas. Mas eu gostaria que agora você não fosse apenas um ouvinte, mas que você fosse uma pessoa sincera e olhasse para dentro de si mesmo e falasse com Deus, para que você reconhecesse dentro de tudo que eu falei, e não precisa falar para ninguém, nem precisa falar para mim, mas que você reconhecesse dentro de você quais são as fraquezas que se encontram em você. Porque através da confissão, a Bíblia dá um poder muito grande na confissão. Através de confessar aquilo que você precisa deixar, é que você vai ser curado, que você vai se tornando convertido, vai havendo uma conversão. Eu queria que os músicos viessem aqui. Se você quiser ficar de pé. E que você fizesse essa reflexão. Nós ouvimos teoricamente, nós talvez anotemos, ou talvez nem esquecemos o que foi dito, mas nada do que foi falado aqui terá algum valor se a partir daqui não houver uma prática. E é isso que nós queremos, que haja uma prática, que haja um reconhecimento. Realmente, você pode dizer, Senhor, realmente, eu tenho sido uma pessoa invejosa. Eu tenho sido uma pessoa que, quando olho para a vida daquele meu irmão, eu invejo sim. Eu não entendo por que eu sinto isso, mas eu sinto, Senhor, inveja. Ou talvez você se reconheça uma pessoa orgulhosa. Talvez você olhe para alguém e você sinta um orgulho tão grande que você não consiga perdoar o outro, que você não consiga manifestar o amor, que você seja uma pessoa tão grosseira no seu dia a dia, uma pessoa tão cheia de rancor, talvez por algo que alguém te fez, que você não consiga manifestar esse perdão. Vai olhando para as suas fraquezas. Talvez seja uma fraqueza moral que você esconde. Talvez haja dentro de você esse tipo de fraqueza. Mas que nessa noite o Espírito de Deus está aqui para te encher, para dar um start, porque você não pode ser curado dessas coisas totalmente hoje, mas a partir da disciplina, através do Espírito de Deus, sendo praticado dia após dia, você poderá neutralizar tudo aquilo que te trava espiritualmente. E querido, agora ouça com ouvidos atentos o que o Senhor diz para você. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegasse à boca, tu já conheces toda. Tu me cercas, Senhor, por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, mas no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois tu me formaste, Senhor, formaste o meu interior, formaste a minha alma, a minha personalidade, o meu caráter. Tu me teceste no seio da minha mãe.
graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, Senhor, nós temos fraquezas, Pai. Nós não somos perfeitos. O caminho que Tu tens para nós, Senhor, é um caminho de abundância, é um caminho de paz, é um caminho de bem-aventurança. Mas, Senhor, nós estamos no mundo, nós somos humanos, e fraquezas e debilidades e vulnerabilidades fazem parte do ser humano, Senhor. Mas nós te pedimos nessa noite que haja um start no nosso coração, para que o Teu Espírito venha nos encher, para que através da Tua palavra, que é viva e eficaz, possa haver, Senhor, uma limpeza, Senhor, no nosso coração, possa haver fortificação, Senhor, em nós, para que nós tenhamos, Senhor, a força necessária para neutralizar fraquezas, para dizer não, para, Senhor, seguir no caminho que Tu queres, Senhor. Vai falando com o Senhor agora nessa noite, vai pedindo a Ele para que fortifique as áreas que precisam ser fortificadas, para que limpe aquilo que precisa ser limpo, para que neutralize aquilo que precisa ser neutralizado. Por quê? Porque Deus ama você, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Vamos cantar essa música enquanto nós oramos? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Perceba isso que está sendo cantado. Mesmo sem merecer, mesmo sendo velho, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mesmo com fraqueza, com debilidade, Ele te ama. Estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho para morrer em meu lugar. Então creia que tudo pode mudar. Deus me ama e o Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. Oh, Ele me ama com fraquezas, Ele me ama com debilidades, Ele me ama buscando e sendo cheio do Espírito. Ele me ama de qualquer jeito, mas Ele quer que eu chegue perto, Ele quer ter intimidade comigo, Ele quer transformar a minha vida de dentro para fora. Oh, Ele me ama, Deus me ama, Ele está sempre tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh,
Deus me ama. Oh, Deus me ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Continue os seus olhos fechados. Continue falando com Deus. Continue pedindo a Ele para tocar no seu coração, na sua mente, a tocar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, a transformar os seus temperamentos. Ele é especialista em mudar interiores. Ele é especialista em mudar o caráter, em transformar as pessoas. Peça a Ele para moldar o seu caráter à luz da palavra dEle. Peça a Ele, porque Ele está sondando o meu e o seu coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Foi Ele que nos criou. E se Ele é o oleiro que faz o vaso, Ele é o mesmo oleiro que quebra e faz de novo. Se for necessário, peça para que Ele te quebrante nesta noite. Te faça de novo. Peça a Ele para transformar o teu coração. A receita é sempre a mesma. Mais oração, mais leitura da palavra, mais meditação na palavra, mais compromisso com a obra do Senhor, mais envolvimento com a obra do Senhor. Não tem mistério. Então, onde eu e você estamos falhando? Esta noite nós fomos confrontados com a palavra de Deus, mais uma vez, porque a palavra de Deus é como um espelho, onde olhamos e vemos o nosso reflexo, vemos a nossa vida refletida. E como está a nossa vida diante da palavra de Deus? Aproveite essa oportunidade para ser diferente, para ser melhor. Diga: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Muda-me, transforma-me. Onde eu tenho falhado, Senhor, me ajuda.
Me ajude a imitá-lo. Me ajude, Senhor. Pois eu quero fazer a tua vontade. Nesta noite nós fomos privilegiados. Quem foi abençoado aqui? Hein? Vocês hoje aprenderam, eu aprendi ali, que não é tão complicado fazer a junção entre Bíblia e conhecimento, Bíblia e psicologia. É possível fazer essa combinação e sair ganhando com isso, e sair lucrando com isso. Então eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: parabéns porque você veio aqui nesta noite, porque você aprendeu mais de Bíblia e de psicologia. Amém? Há um livro chamado Temperamentos Transformados. Temperamentos Transformados. Que você possa pedir para o Senhor transformar o seu temperamento. Amém? Nós queremos agradecer a pastora Cláudia que veio. Deus abençoe seu ministério. Agradecer irmã pastora, irmã Renata, agradecer pela palavra que trouxe, que tanto nos abençoou nesta noite. Deus abençoe seu ministério. Leva um abraço para a igreja. Pastor Alexandre, né? Leva um abraço da nossa igreja. Amém? Agradecer a você que veio aqui nesta noite. Com certeza você saiu lucrando. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque mais uma vez nós saímos alimentados aqui do culto pela tua palavra. Mais uma vez ficou claro que a comunidade cristã Nova Vida tem compromisso com a tua palavra, pregada como tem que ser pregada, ó Deus. Então, muito obrigado pela riqueza que nós recebemos hoje à noite. Abençoa a tua serva, que ela possa sempre se colocar à tua disposição para fazer a tua obra, para ser um instrumento usado pelo Senhor, para abençoar vidas. Abençoa a sua família, abençoa a sua igreja, rica e abundantemente. Abençoa, Senhor, cada um que veio aqui nesta noite, cada família aqui representada, cada lar, ó Deus. Abençoa, que nós possamos voltar para casa, alegres, felizes, porque cultuamos ao Senhor, porque nos alegramos na Tua presença e porque fomos trabalhados pela Tua palavra mais uma vez. Então, que possamos ter um retorno debaixo da Tua proteção, que ao chegarmos em casa, possamos encontrar tudo na mais perfeita ordem, porque o Senhor já foi adiante, já embaraçou o nosso caminho e vamos chegar em paz. Nós te agradecemos, Senhor, que todos tenhamos uma boa noite na tua presença, e agora oramos com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as consolações, o gozo, a alegria do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Se você concorda, diga amém.